Muito bem, pessoal, vamos então começar, né? Dar sequência ao estudo do capítulo aqui, deixa eu ver. É o capítulo 24, né? Reunião na espiritualidade, né? Reunião na espiritualidade. Então eles estão naquela reunião, o Sandoval, a Lígia, o Alberto, né? O César, a família da Lígia, tá todo mundo lá, né? Aqueles espíritos obsessores da Lígia. E aquele que teria sido o pai do Sandoval está falando com ele, que é o próprio Glauco, né? Está falando dos problemas que ele já gerou, como que ele já atrapalhou a vida dele ao longo dos séculos aí, né? Como que ele já se prejudicou e prejudicou tantas pessoas, né? Então, o Glauco estava falando para ele, né? Uma verdadeira doutrinação aí no plano espiritual, né? Nem sempre os espíritos precisam de uma reunião mediúnica para doutrinarem tanto encarnados quanto desencarnados, né? Aqui no caso é um encarnado, que é o Sandoval, que está ainda tendo sua vida física, mas está no momento de sono, assim como os demais, né? Que estão no momento de sono, desprendidos do corpo, né? Participando dessa verdadeira terapia de grupo, né? Então vamos lá. Então, aqui, né? Capítulo 24, né? A essas palavras vieram-lhe à lembrança a figura de dois velhinhos que ele abandonara à própria sorte, e se comoveu, pondo-se a chorar convulsivamente. Cingindo num terno abraço, Glauco prosseguiu: sempre é tempo de mudança, querido filho. Cada dia é bênção divina que se renova, convidando-nos ao trabalho e ao amor. Retempere seu espírito nas fontes cristalinas do Evangelho de Jesus e modifique sua vida transformando-a num hino de amor e de devotamento ao próximo. Só assim poderá ouvir alguém algum dia abençoar-lhe o nome. Né? Os dois velhinhos que ele havia deixado, né? Deixado à míngua, como disse o Glauco, os dois velhinhos que eram os pais do Sandoval, né? Que ele saiu também em busca de ilusões, assim como a Lígia, e ele abandonou praticamente os velhinhos à míngua da sorte, né? Sandoval, Ulisses, em copioso pranto, meditava, talvez pela primeira vez na vida. Alertado pelas palavras do generoso amigo, experimentando maior lucidez de ideias, percebia agora o quanto se degradara. Pessoal, é o começo da mudança, né? Quando a gente é movido pelo ego, pelas paixões violentas, pelo desejo de posse, pela ânsia de dominar, de subjugar, muitas vezes perdemos largos períodos nessa ilusão, né? Podemos perder largos períodos nessa ilusão, até que nós passamos a compreender a realidade das coisas, né? A realidade da vida que nos cerca, não é? Deixa eu ver aqui. Certo. Só um pouquinho. Pronto. E aí nós começamos, quando a gente começa a se frustrar, né? A gente começa a se frustrar, as decepções, né? As desilusões, a doença, né? As perdas, né? A gente começa a abrir a nossa mente e o nosso sentimento
para algo além do ego. Antes a gente estava num círculo estreito do ego, não é? E aí, conforme as decepções, nós vamos percebendo que nós nunca seremos felizes nesse círculo do ego, nesse círculo estreito. E aí nós começamos a abrir possibilidade para o self, para o eu profundo, para o eu verdadeiro, para o eu divino, né? Então aí a gente começa a descobrir que existe essa estrutura, que existe essa possibilidade, esse oceano imenso do self, né? Da realidade espiritual, da eternidade que todos temos, da importância do amor, da importância da compaixão, né? Antes nós estávamos cegos, nós nem sabíamos que existia o self. E agora nós já sabemos, né? As decepções, as dores, as frustrações já abriram campo para a detecção do self, da realidade espiritual, do ser eterno, né? Então é o que está acontecendo com o Sandoval, né? Talvez pela primeira vez na vida, né? Ele em copioso pranto, meditava, né? Estava refletindo, estava talvez pela primeira vez deixando o sentimento falar, deixando o sentimento aparecer, talvez pela primeira vez, né? Então é algo muito importante isso, né? Essa conexão com o sentimento que ele está tendo agora, né? Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá tudo ok? É que tá uma chuva forte, começou aqui agora. Então, mas eu acho que tá dando para ouvir bem, né? Tem razão, meu pai. Fiz tudo errado. Novamente me deixei levar pelas paixões e agora colho o resultado. Sinto-me sozinho. Ninguém se interessa por mim. É justo. Apesar de cercado de uma multidão, em locais alegres, consagrados ao prazer, sinto-me solitário e vazio, né? O resultado é esse, né, pessoal? O resultado de tantas ilusões que a gente cultiva é, no final das contas, a solidão, o vazio, a decepção, a frustração. O resultado é esse, né? Porque a vida foi estruturada para nos dar maior alegria, maior satisfação, maior plenitude, maior saúde com as coisas boas, com a descoberta do self, com o desenvolvimento do self, e não com as buscas do ego, né? Até para que a gente não fique na limitação do ego, para que a gente busque a transcendência em primeiro lugar, né? Foi isso que Jesus quis dizer, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça, o reino dos céus, né? O reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, não é? Buscai o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aí a gente busca aqui na Terra o tudo mais e esquece frequentemente o reino de Deus, né? A gente coloca às vezes em último lugar, né? Antes a gente deixa várias outras coisas. Se sobrar um tempinho, aí eu busco o reino de Deus, né? Então seria o inverso, né? Seria a gente ter como prioridade, né? Em todos os instantes, em todos os momentos, acima de tudo, buscar o reino de Deus, né? Dentro de nós, no nosso coração, e também fora de nós, em tudo que formos realizar, né? E tudo mais vos será acrescentado, porque Jesus sabia que nós íamos precisar do tudo mais, né? Jesus sabia que nós iríamos precisar das coisas da vida material, né? Nós íamos precisar também de sentir um prazer na vida material, de nos ajustarmos às coisas materiais, não é? Então, Jesus não negou e não nos nega, Deus não nos nega
os benefícios, as possibilidades da vida material. Mas, em primeiro lugar, a importância do self, a importância da melhoria interior. Não adianta a gente ganhar o mundo e perder a gente mesmo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perdê-la em meu nome, salvá-la-á. É diferente, não é? Às vezes a gente busca tudo mais que Jesus falou para salvar a nossa vida. E a gente acaba perdendo a nós mesmos. Né? E às vezes a gente supostamente está perdendo um pouco do tudo mais, está buscando a essência, e dá a impressão que está perdendo, mas na verdade está ganhando. Né? Isso não quer dizer que nós tenhamos que ser descuidados da matéria, negligentes, que nós tenhamos que ser indiferentes às coisas da matéria, de forma alguma. Mas quer dizer que nós, em primeiro lugar, deveríamos pôr as necessidades do espírito, do sentimento, né? Do conhecimento superior, da caridade, né? Do auxílio, da fraternidade, né? Porque agora o Sandoval, por exemplo, né? Ele se vê sozinho, né? Ninguém se interessa por ele. Eu acho que não é bem verdade, né? Estão pessoas aqui interessadas nele, né? Mas ele não se sente amado. Porque ele não fez, na verdade, por se fazer amado. Ele nada fez para ser amado. Todos nós queremos ser amados, né? Mas a gente também precisa fazer coisas que despertem o amor dos outros a nosso respeito. Né? Isso não deve ser uma preocupação nossa. Eu quero que o fulano me ame, né? Quero que todo mundo me ame. Aí seria muito mais uma manifestação de carência da minha parte do que, né? Uma coisa boa. Mas saindo de mim e ajudando o próximo, naturalmente o próximo passa a gostar mais de mim, a ter mais simpatia por mim, né? A querer meu bem, até como uma manifestação natural, né? Por isso que Jesus falava, é dando que se recebe. Né? Enquanto a gente fica só no nosso egoísmo, nosso egocentrismo, a nossa vaidade, nosso orgulho, fechados no âmbito estreito da nossa própria individualidade ou personalidade, nós não conseguimos manifestar o amor real. Porque o amor real implica em esquecermos um pouco de nós mesmos para olharmos o interesse dos outros, para olharmos a felicidade do outro, né? Então é todo um amadurecimento que nós temos que ter, né? A Tânia colocou aqui, no geral a gente quebra muito a cara até entender que algumas buscas não nos preenchem. Verdade. Exatamente, né? Tem várias buscas aí que não nos preenchem, né? Pode gerar algum prazer, alguma satisfação momentânea, mas são impotentes para dar a nós, para nos dar uma plenificação. A nossa felicidade ela é muito mais complexa, ela é muito mais ampla, né, do que apenas alguns instantes de prazer ou satisfações passageiras, né? Então vamos continuar aqui. Glauco sorriu e ajuntou. Isso é porque você tem procurado a felicidade nos efêmeros prazeres da carne, que só deixam desilusão e vazio na alma. Nunca procurou os prazeres do espírito, únicos bens verdadeiros e duráveis. Né? Então, onde é que você coloca o seu coração? O seu tesouro, aí estará o seu coração. Né? Você se torna escravo daquilo que você julga possuir. Com aquilo com que a gente se identifica, manifestando o nosso desejo, né? Quando nós não sabemos querer da forma correta, aquilo que nós manifestamos acaba nos aprisionando, na verdade. Nós acabamos fisgados, né? Pelos nossos próprios desejos, pelas nossas ambições, aqui no caso o Sandoval, porque ele procurou a felicidade apenas nos prazeres efêmeros da carne, né? E agora
ele percebeu a desilusão e o vazio na alma. Tá? O resultado natural desse tipo de busca. Tá? Embora as possibilidades da carne, né, os prazeres da carne, são possibilidades de qualquer pessoa encarnada. Tá? O sexo, por exemplo, não é um pecado, né, de forma alguma. Não é uma queda espiritual. Não. Desde que conduzido com respeito, desde que conduzido com carinho, né? Desde que conduzido com amor. Eros, né? Ele pode ser submetido pelo self. Né? Eros, ele deve ser submetido pelo self. O problema é quando o Eros é apenas Eros, né? E Eros domina, o Eros significando a paixão carnal, vamos dizer assim, né? O problema é quando só predomina o Eros, né? Agora, quando o self está dominando o Eros, né? O casal, as pessoas que se entregam ao conúbio sexual, por exemplo, se beneficiam dos melhores recursos para a saúde psíquica, saúde emocional, saúde física, né? Saúde do casamento, ou né? Das possibilidades do casal. Tá? Então, não é uma coisa negativa, mas tudo depende do significado que a gente dá para as coisas, do equilíbrio ou desequilíbrio com que a gente conduz, até mesmo as manifestações da carne, não é? Assim como comer, né, o sentir da alegria, o prazer em comer uma bela refeição, não é também nenhum pecado, né? Graças a Deus. Né? Mas também depende de como a gente conduz, né, as nossas vontades aí no campo do garfo e da faca, né? Assim como qualquer outra coisa, né? Assim como qualquer outra possibilidade que nós tenhamos dentro da vida, né? Por isso que Paulo de Tarso chegou a dizer: nada em si mesmo é impuro, né? O que torna a coisa impura somos nós. É o modo como a gente conduz as coisas. Nada em si mesmo. Tudo tem uma função, tudo tem um porquê, tudo tem algum objetivo, alguma utilidade. Nada em si mesmo é impuro. Né? Mas nós é que tornamos as coisas impuras dependendo de como a gente as conduz. Né? Então vamos lá. Então nunca procurou os prazeres do espírito, únicos bens verdadeiros e duráveis. Né? Até a Joana de Ângeles fala, né, que nós nunca seremos de fato felizes aqui na Terra se não fizermos as transferências metafísicas. Né? Se nós não estabelecemos objetivos também transcendentes, não apenas materiais. Né? Aí ele continua dizendo: nas uniões com o sexo oposto, jamais viu a mulher como companheira, amiga e credora de respeito e consideração. Sempre buscou saciar seus instintos e emoções mais baixas, desprovido de sentimentos enobrecedores, explorando-as e aviltando-as. Por isso, é bom que você tenha entendido essa realidade, meu Ulisses. Né? Então, nas uniões com o sexo oposto, conforme a gente estava falando, né, que a questão sexual é um capítulo muito importante da nossa história espiritual, da nossa biografia espiritual ao longo dos milênios, né, a questão sexual, né, porque ela fez parte de todas as nossas experiências carnais, né, fez parte de toda a nossa evolução. E no caso específico do Ulisses, ele jamais viu a mulher como companheira, amiga, credora de respeito, consideração. Né? Muito disso se deve também, a gente tem que ser, como é que a gente pode dizer, temos que ser honestos né, e verdadeiros nesse sentido, justos até, né? Muito se deve a questões culturais também, a questões familiares,
a questões educacionais, né? Quando a gente analisa a pessoa e o que a pessoa fez, então a gente costuma colocar tudo sobre a pessoa, o preconceito, a exploração da mulher, a gente coloca tudo em cima da pessoa, né? E a gente costuma, inclusive, ter um sentimento negativo sobre essa pessoa que fez tanto mal para tanta gente, né? Mas, quando nós analisamos um pouco mais fundo, nós vemos que essa pessoa, que foi também, né, um adulto, né, que fez mal para muita gente, foi também uma criança, né, inserida num contexto familiar, que é X ou Y, pais que foram amorosos ou insensíveis, educadores que foram rígidos ou foram mais maleáveis, mais amorosos. Vocês entendem, pessoal? Um contexto social de conceitos, de hábitos que ajudava ou que não ajudava muito. Qual era a opinião reinante sobre a mulher num certo momento da história? Qual era a opinião reinante a respeito de educação de crianças, principalmente meninos? Né? Por exemplo, como é que o Sandoval, o Ulisses aqui, nas últimas encarnações, que educação que ele teve quando criança? Onde que ele viveu? Como é que eram os hábitos, a cultura da época? Isso, lógico, que não justifica tudo, pessoal. E continua o indivíduo sempre fazendo escolhas, o indivíduo sempre sendo responsável por aquilo que faz. Isso é inegável, né? Mas é inegável também que o que a gente chama de indivíduo, ou indivíduo, aquele que não se divide, né? O indivíduo, né? Na verdade é uma coxa de retalhos. Nós somos um ser social, nós aprendemos com os mais velhos, nós escutamos, nós vemos, né? Nós reagimos ao ambiente, não é? E aí a gente pega esse punhado de coisas que a gente tem aprendido, a gente pega esse punhado de coisas que a gente ouve, que a gente aprende, que a gente vê, desde criança, e a gente fala, esse punhado de coisas aqui sou eu. É isso que eu penso, é isso que eu sou, né? Vocês entendem? Então, isso é muito importante, assim, porque isso abre espaço para uma compreensão maior. Isso abre espaço para um entendimento, né, um não julgamento também. Até daquele que fez muito mal para muita gente, ele também foi criança, mais de uma vez, muitas e muitas vezes foi criança. Como é que foi educado? Como é que foi tratado, né, para se tornar uma pessoa, gente, para se tornar uma pessoa dura, impiedosa, uma pessoa inflexível, uma pessoa perversa? Nada vem do nada. Nada vem do nada. Tudo tem uma causa, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, né? Então a gente encerra muito na pessoa tudo. É lógico que a pessoa faz as escolhas e cria situações e tal, e vai sofrer pelas escolhas, mas também existem vários fatores que a gente precisa considerar, né? E ajudam a gente a compreender melhor o ser humano e a compreender a nós mesmos também, né? Então o Ulisses está fazendo aqui um meia-culpa, ele está se autoanalisando, é importantíssimo, né? Mas tem vários fatores que permeiam também, né? Comportamentos machistas, por exemplo, dependendo do lugar onde você vivia ou da família que você viveu, você já cresceu com conceitos distorcidos. Já cresceu com o pai passando informações distorcidas, por exemplo. É uma realidade, né? E aí você cresce achando que aquilo é normal, você cresce reproduzindo um modo de fazer as coisas, que vai gerar consequências, e você muitas vezes passa para o seu filho também, e assim, muitas vezes de geração em geração, né?
Por isso que só mesmo a educação, a consciência, só mesmo o despertamento para princípios mais nobres, que também passem de geração em geração, que também vão substituindo conceitos mais antigos e mais inapropriados, é que vai mudar a humanidade, né? É o campo do pensamento, é o campo do sentimento, né? Que vai se tornar também características culturais, características sociais que vão ajudar a mudar o planeta, né? Aí continuando, quedou-se por alguns instantes para avaliar o impacto de suas palavras sobre o filho, ali a seus pés, em cuja cabeça passou a mão com imensa piedade, e prosseguiu o Glauco, né? Contudo, o supremo amor sempre permite a aproximação de entes queridos, para balsamizar nosso sofrimento e aliviar nossas dores. Com sua presença, Pai querido, o Ulisses falou, né? Quer dizer que a presença dele para ele era um alívio ali, né? Era um consolo, um bálsamo, né? Aí o Glauco sorriu delicadamente e falou, né? Sim, mas uma outra pessoa está aqui. Não obstante seus erros e atrocidades, o ama muito e tem se mantido fiel a você. Por muitas etapas reencarnatórias esteve ao seu lado e tem lutado para vê-lo em melhor situação. É Amadeu. Aí um novo personagem, Amadeu. Quem será o Amadeu aqui, né? Muito ligado a Ulisses, né? Que tem se mantido fiel a ele, né? Ama-o muito, né? E por muitas etapas reencarnatórias tem estado ao lado dele, lutando com ele, né? Meu filho? Sim, seu filho. Reencarnado atualmente. Planejou reunir-se a você mais tarde, com a intenção de ampará-lo. Também nós estávamos surpresos, até os espíritos ficaram surpresos aqui, sem saber quem que era o novo personagem, o tal do Amadeu, né? Que seria filho, que teria sido filho já de Ulisses, né? Que já está reencarnado, então é alguém dentre eles ali que está reencarnado. Quem que está reencarnado? Né? Quem que está ali na reunião e que está reencarnado? Vamos ver. Também nós estávamos surpresos sem saber a quem Glauco se referia. Nesse momento, cheios de emoção, vimos o menino Júlio correr e abraçar Sandoval. Olha que coisa, né, pessoal? Meu pai, meu paizinho. Amadeu, meu filho, quanto amarguei sua ausência. Que alegria, que felicidade. Quero ser digno de você, meu filho. Lutarei para vencer minhas más inclinações e ter a aventura de ficarmos juntos. Tá vendo, pessoal, como é bonito, né? A reencarnação, a lei de causa e efeito, a reaproximação das pessoas, né? Então, o Júlio, que é filho da Lígia com o Alberto já desencarnou, né? O Júlio, que é filho da Lígia e do Alberto, na verdade já tinha sido filho do Sandoval, já tinha sido filho do Ulisses, em outra ocasião, né? Tá? E são vinculações, pessoal, muito fortes, né? São vinculações muito fortes, que extrapolam o tempo, extrapolam o espaço e o tempo, e ressurgem de uma encarnação para outra, ou no plano espiritual, ressurgem com o mesmo carinho, com a mesma afeição, né? Com a mesma alegria de se reverem, né? É uma alma que se afiniza com outra alma, são laços de profunda amizade, de profundo carinho, né? E o interessante, quando a gente analisa assim, essas questões do afeto, é que mesmo a pessoa mais difícil, mesmo o espírito mais necessitado, mais perverso às vezes, né? Leviano assim, no modo de agir e tal, ele tem os seus afetos, sempre tem os seus afetos, sempre tem aquela pessoa que ele ama com especial carinho, sempre tem, que às vezes se perdeu no tempo, no espaço, entre as encarnações,
mas muitas vezes ressurge, né, num momento desses assim. Sandoval inclinou a cabeça, lembrando-se de tudo o que já fizera. Entretanto, não sei se conseguirei, meu filho. Sou um fraco. Que o filho dele reencarnou para ajudá-lo, né? E aí o Sandoval, ele se sente fraco, né? Não sei se eu conseguirei, né? Peça a Jesus, meu pai, e ele o ajudará. Tem razão, Amadeu. Jesus me ajudará. Suplicarei a ele que me dê forças e perseverança para vencer a mim mesmo, né? Então aqui vocês entendem, pessoal, que aquele ser que até agora era aos nossos olhos o explorador da Lígia, o general do passado, aquele que fez mal para tanta gente, né? Agora é uma pessoa perante si mesma, analisando os próprios erros, sentindo afeto por uma criança que já foi seu filho, né? Revendo as possibilidades de melhoria que ele tem, as necessidades de melhoria. Vocês percebem como que a gente tem uma mania, aqui na Terra principalmente, né? A gente tem uma mania de separar o bem do mal de forma muito maniqueísta, né? O maniqueísmo que fazia isso, né? É o bem do mal, né? Definitivamente separado, né? E, geralmente nós somos os bons e os maus são os outros, né? É por ilusão nossa. Por quê? Porque na verdade todos nós temos um lado sombra e um lado luz. Às vezes a gente está lá usando mais o lado sombra, né? Mas não é que nós não temos o lado luz. Quando nós quisermos, nós ativamos esse lado luz. Aí surge todo um potencial de afeto, de carinho, de ternura, de doçura, né? E aquele que nos parecia um vilão, nos parecia uma pessoa, né, totalmente perdida, já não é mais. Já é uma pessoa carente, uma pessoa que necessita de amparo, necessita de ajuda de um filho dele. Vocês percebem isso? Né? Aí a gente vê a realidade, né? A realidade do espírito que ressurge. Às vezes uma realidade precária, de fragilidade, né? Que estava encoberta pelas projeções do ego, estava encoberta pelo inchaço do ego, né? Mas de repente surge lá o self precário ainda, o self fragilizado ainda, né? Necessitando ser melhor desenvolvido, né? Tá ficando claro, pessoal? Vou aproveitar e tomar uma aguinha aqui. Assim somos todos nós, né? Assim somos todos nós, né? Por detrás do exterior, muitas vezes rude, um exterior indiferente, ou sarcástico, ou irônico, ou qualquer outra coisa, né? Frio, né? Muitas vezes existe uma pessoa frágil, insegura, né? Carente, né? Com medo diante dos desafios existenciais, né? É o nosso self ainda precisando ser melhor estruturado, né? A cena era de beleza tocante, né? Você vê, os espíritos estavam tocados pela cena, né? Estávamos sensibilizados. O ambiente inundara-se de claridades inexprimíveis. Você vê a beleza do ambiente? Todos estavam sensibilizados e o ambiente se inundou de claridades. Interessante, né? Quando a realidade surge, quando o eu profundo vem à tona, quando a pessoa se abre à realidade dos sentimentos, da renovação, né? Olha como muda a vibração, né? Às vezes a vibração fica pesada quando a gente fica no egão velho de guerra lá, né? Ainda na dureza, na impiedade, aí a vibração fica pesada. Mas é só a gente buscar a nossa essência divina, né, para dissolver dessa couraça toda, e aí o ambiente já
já muda, né? A Tânia colocou, de certo modo, as nossas escolhas nos colocam em contextos mais difíceis, né? A nos exigir um esforço muito maior. É verdade, é. Conforme a gente vai escolhendo, vai mudando os efeitos, né? E vai criando contextos mais difíceis, né? Que depois vão exigindo empenho também maior, né? Esforço maior para sairmos, para mudarmos os contextos, né? É verdade. Então, continuando aqui, né? Todos se abraçaram, permutando vibrações de afeto. Muitos se reencontravam depois de longa ausência. Genésio abraçou a filha, cheio de saudade, esquecendo o ressentimento que trazia no peito. Lígia jogou-se nos braços da mãe e ambas choraram de emoção e de alegria. Depois, observando Júlio, que a examinava de longe, ela aproximou-se do filho e humildemente pediu: Júlio, meu filho, você poderá me perdoar algum dia? O rapazinho lançou-se nos braços da mãe, exclamando: Quanto tenho esperado por este momento, mamãe? Aquelas palavras ditas com generosidade e sem mágoa venceram uma barreira de muitos anos de ausência e carências afetivas, atestando a grandeza de alma daquele espírito, do Júlio, né? Lígia, pegando Alberto pela mão, aproximou do menino. Meu filho, aqui está seu pai, Alberto. É que é tanta informação aqui, né? É tanta informação aqui, é tanto reencontro, né? É tanto reencontro, porque não é apenas o reencontro de parentes com parentes, né? É um reencontro de almas com almas, o reencontro de pessoas que estavam já desencarnadas com outras que estão ainda encarnadas. É um monte de reencontros aqui, né? Então isso deve ter tido uma vibração, deve ter tido uma energia mágica aqui, né? Deve ter tido é daqueles momentos mágicos, mágicos assim no bom sentido, né? É daqueles momentos assim de únicos assim na nossa vida, né? De tantos reencontros, de tantas perspectivas novas, possibilidades de mudança, de redirecionamento das nossas vidas, né? Então dá pra gente imaginar aqui como foi bom esse momento, né? A Lígia, né, trazendo o Júlio para o Alberto saber, né, que é o filho dele e tal. O semblante de Júlio inundou-se de alegria. Jogou-se nos braços de Alberto e aí permaneceu demoradamente. Que felicidade! Exclamou. Numa mesma hora encontro dois pais. Encontrou dois pais porque ele encontrou o Ulisses, né, que já havia sido o pai dele, e agora o Alberto, que é o pai atual dele, que ele ainda não conhecia, né? Então numa noite só o Júlio já ganhou dois pais aí. Só a reencarnação mesmo para fazer uma coisa dessas, né? Então realmente é muita emoção, né? Né, Ana? É isso aí, é renovação e esperança, né? É exatamente. Por isso que o Espiritismo e o conceito da reencarnação são profundamente consoladores, né? Realmente demonstram, passagens como esta, demonstram que o amor não morre, que ninguém morre de fato, né? E seja o que tenha ocorrido no passado, nós podemos reencontrar com os nossos parentes, podemos abraçá-los, podemos sorrir novamente com eles, né? Por mais trágico que tenha sido o passado, hoje os parentes podem estar bem, podem estar até felizes, né? E basta que nós acreditemos e nos abramos ao amor, peçamos ajuda a Jesus, peçamos ajuda a Deus, tanto estivermos aqui no plano material, como se estivermos no plano espiritual. Nós precisamos orar sempre, né? E manter a confiança.
porque sempre recebemos auxílio. E podemos reencontrar pessoas muito queridas do passado, agora no presente, né? A Tânia colocou, só que o pai atual está na espiritualidade. O Alberto já faleceu, né? E o antigo pai está encarnado. É bem lembrado, é isso mesmo, eu não estava lembrando disso. Porque o Sandoval, né, que era o antigo pai dele da outra encarnação, quando ele era o Ulisses, né? Agora o Sandoval, que foi o pai dele antigo, está agora encarnado, né? Então, mas vejam os vínculos, né? Por detrás de vínculos aparentemente longínquos, sem nenhuma relação, sem nenhum... de repente tem muito mais ligação do que a gente imagina. Que para nós, por exemplo, nessa vida, o Sandoval era só o explorador da Lígia, o cafetão da Lígia, né? E quem diria que ele, na verdade, era o pai do atual filho dela, né? Então é umas ligações assim que ninguém imagina, né? Sandoval, que observava o diálogo, ficou ainda mais comovido por saber que Júlio, o seu Amadeu, era filho de Lígia e Alberto, atualmente, né? Um pouco além, atraindo para si Jonas e Eufrásio, desencarnados que não tinham real expressão de maldade e que se ligaram a Lígia pelos vícios, Glauco considerou: meus irmãos, vocês observaram tudo o que ocorreu aqui hoje. Que esta hora bendita represente também a libertação de ambos. Né? O Jonas e o Eufrásio, que tinham se ligado a Lígia pelos vícios. Né? Tinham se ligado a Lígia pelos vícios. Deixa eu só ver se está tudo aqui. Está tudo aqui. Né? Espera aí, pessoal. Aqui tá tudo certo. Tá? Acho que o som foi aí com a Rosarinho, né? Então, o Jonas e Eufrásio, que eram dois espíritos que estavam obsediando a Lígia, né? Então o Glauco falou: meus irmãos, vocês observaram tudo o que ocorreu aqui hoje. Que esta hora bendita represente também a libertação de ambos. Né? Porque diante desse quadro tão bonito, para que ambos ficarem ali, né? Criando dificuldades para a Lígia, né? A troco do quê? Né? Diante das necessidades desse grupo espiritual aqui, que está se fortalecendo, que está se reestruturando, né? Tocados pelo ambiente, os dois espíritos estavam dispostos a mudar de vida, porém se mostravam temerosos. Né? Somos comandados por Sandoval. Agora que nosso chefe capitulou, não temos mais razões para prosseguir. Todavia, outros tomarão o comando do grupo. Mentes odiosas e pervertidas que não nos darão paz, explicou Eufrásio, o mais velho. Por quê? Porque o Sandoval, ele tinha contato, na verdade, com uma legião de espíritos, né? Ele era um líder de espíritos das trevas, né? E o Sandoval agora mudando o lado dele, indo para o lado da luz, né? Do amor, aqui aceitando as necessidades de mudança, esses dois que estavam ligados a ele, que eram comandados por ele, se sentiam órfãos, né? E pensaram assim: bom, esse grupo outra pessoa vai assumir a liderança e vai nos tratar muito mal, né? Aí o Eufrásio tem razão, Senhor. Não sabe o que eles são capazes de fazer. Deve ter sido o Jonas que falou, né? Virão e nos levarão prisioneiros. Ninguém pode com eles, disse Jonas com expressão de pavor.
temos que ir embora, não podemos ficar aqui. Ele fez menção de sair correndo, mas Glauco impediu. Calma, tranquilizem-se, amigos. Conosco estarão seguros. Jesus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Com ele nada devemos temer. Vocês serão conduzidos para a região inacessível àqueles que ainda se locupletam no mal. Contudo, não descansaremos enquanto o último dos componentes dessa falange não for socorrido. Também me considero responsável por esses irmãos. E Sandoval, a quem eles obedecem cegamente, mais tarde nos ajudará. Então, pessoal, essas falanges que são conduzidas por mãos de ferro, né, por pessoas realmente rígidas, duras, né, impiedosas, né, quando algum deles nos procura, e até a gente consegue convencê-lo a mudar de atitude, a recomeçar, né? Geralmente a gente faz isso nas reuniões mediúnicas, né? Quando a gente conversa com esses soldados, vamos dizer assim, dessas falanges, né? Geralmente eles ficam com muito medo. Eles ficam com muito medo das represálias que eles podem sofrer. Por quê? Porque eles são ameaçados. Se vocês abandonarem o grupo, se vocês derem ouvidos àquelas pessoas lá no centro espírita, nós vamos atrás de vocês, vamos encontrar vocês, vamos torturar vocês. É isso que eles falam para eles, né? E aí eles ficam com medo, porque eles acham que o pessoal do umbral, o pessoal das trevas, eles têm acesso a tudo que é possível. E na verdade não é assim. Quando esses espíritos fazem uma prece, quando eles mudam de atitude, quando eles aceitam ajuda, eles já ficam inacessíveis a esses espíritos do mal. Né? Eles simplesmente somem ao olhar deles. Né? Ocorre uma coisa interessante, né? Esses líderes dessas falanges, o que eles falam para esses liderados deles? Né? Eles falam assim, olha, vocês não vão lá naquela casa espírita, vocês não vão naquele grupo lá, porque eles vão pegar vocês, eles vão prender vocês, eles vão torturar vocês. Estou falando do chefe da falange, tá? Essas falanges dessas regiões inferiores, é isso que eles falam para esses comandados deles. Então eles ficam com medo da gente, de certo modo eles ficam com medo da gente, com medo de nós pegarmos eles e prendermos eles e torturarmos eles. Olha que coisa, que absurdo, né? Mas é a tática que eles usam para dominar pelo medo. Assim como aqui na Terra também não fazem isso, dominam muito as pessoas pelo medo, lá no plano inferior também fazem isso. Eles dominam, eles tentam dominar esses espíritos pelo medo, falando que nós vamos pegá-los e vamos torturá-los. Onde já se viu isso? Sendo que tudo que nós queremos é ajudá-los. Nós conduzimos eles para os hospitais no plano espiritual, para os tratamentos, né? Para todo o amparo, os seus parentes, os seus amigos queridos que querem ajudá-los, né? Mas eles chegam para nós, eles chegam com essa visão. Você vê que coisa, né? Eles chegam com essa visão. E que eles têm que combater a gente, porque, né, a gente quer pegá-los, quer prendê-los e quer torturá-los. Uma coisa que é totalmente fora de propósito, né, para nós, né? Que a gente só quer fazer o bem para eles, né? Mas essa é a ideia que colocam na mente deles, né? E aí devagarzinho eles vão percebendo que não é assim, né? Que nossa intenção é toda positiva para com eles, né? Deixa eu ver aqui. Por isso que não havia necessidade do Jonas e do Eufrásio saírem correndo, né? Era só eles manterem um pensamento elevado, confiança em Deus, né? Em Jesus. Estariam na companhia ali dos bons espíritos, eles não estariam inacessíveis, né? Ao assédio desses espíritos malfazejos, né?
Então, acho que estava bom da gente fazer uma pausa, né? Vocês devem estar cansados já aí, né, pessoal? Se bem que falta pouco aqui, tem uma prece, né? Acho que falta pouco, vamos terminar. Glauco, elevando os olhos para o alto, convidou todos os presentes. Agradeçamos, meus filhos, esta hora bendita. Soa para todos nós as claridades de uma nova aurora. Sejamos gratos a Deus. Fez uma pausa, pareceu concentrar-se durante alguns segundos, e à medida que se ligava às altas esferas da vida, reassumia suas condições espirituais. Aos poucos, diante de olhos admirados, nimbava-se de luz. O Glauco, né? À medida que ele apagou a luz dele, se fez visível a todos eles, inclusive ao Sandoval, ao Jonas e ao Eufrásio, aos encarnados, né? Porque ele precisava dirigir essa terapia de grupo aí, né? Mas agora que ele se ligava às altas esferas, ele reassumia as condições luminosas dele, né? Nimbava-se de luz. Ele que ia fazer a prece final. Então vamos lá, né? Senhor, Pai de infinito amor, nesta hora sublime, nossos corações estão em festa e se regozijam perante as bênçãos de luz que nos proporcionaste. O amor misericordioso de nosso Mestre Jesus, inseparável e desvelado amigo, abriu-nos as portas de novas oportunidades redentoras para os nossos espíritos. Sejamos nós dignos de tal generosidade, aproveitando o momento que surge para decisões planificadoras. Reveste-nos, Senhor, de coragem, determinação e perseverança, para vencermos a nós mesmos na escalada rumo ao teu reino. Sabemos que este é apenas o início de uma tarefa. Inúmeras dificuldades virão e muito trabalho teremos pela frente. Mas no cumprimento do sagrado dever que nos outorgaste, jamais desfaleceremos, por maiores sejam os obstáculos. E se porventura vitórias conseguirmos, os louros pertencerão a ti, Pai amado, como supremo condutor de nossas vidas. Assim, recebe, Senhor, nosso preito de gratidão e o devotamento de nossos corações de filhos que almejam dedicar-se a teu serviço. Sua voz calou-se, mas após a prece singela, continuamos sentindo as cariciosas aragens que sopravam do infinito. Melodias sublimes soavam em nossos ouvidos, como se cantadas por um coro celeste. Despedimos-nos de todos, permutando sentimentos e vibrações. Bem-estar inefável nos felicitava o íntimo, e certamente essa noite ficaria em nossas lembranças mais caras, como prenúncio de paz e de renovação. Muito bonito, né, pessoal? Uma prece muito bonita do Glauco. É um momento muito especial, né? São momentos que realmente ficam gravados para sempre, né? Nos corações daqueles que participam, né? Nós vamos então finalizar, né? Aproveitando já essas vibrações, agradecendo por nossa vez todo o amparo que também temos recebido, todas as lições que temos tido, todas as possibilidades de amar que temos podido divisar no nosso caminho, como momentos de aprendizado, de aplicação, de renovação e de esperança. Abençoa, Senhor, este grupo, abençoa a todos nós que aqui estamos e abençoa toda a espiritualidade em torno de nós. Todos somos filhos do mesmo Pai, mas com um único objetivo, que é a nossa planificação, a nossa harmonização
com as leis eternas do nosso Pai querido. Obrigado por tudo, Senhor. Que possamos permanecer na Tua paz. Que assim seja. Muito bem. Ok, pessoal. Obrigado pela presença. Embora vocês não estejam cansados, né, Grace? Um abraço a Grace, um abraço ao Fernando, a Ana, a Ana Cláudia, né? Um abraço a Rosarinho, a Tânia, a Patrícia, a Beth saiu agora há pouco, né? Tava travando aí. E a todos mais que estão nos acompanhando, fiquem com Deus, viu? Que Jesus abençoe a todos, todos que vierem acompanhar este trabalho no YouTube. Um grande abraço, tá? Até a próxima.